Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre os 14 princípios de Deming. Esses 14 princípios que são muito famosos, né, quando a gente vai tratar aí sobre a temática da qualidade. Então nós vamos ver na aula de hoje cada um desses princípios e entender, né, o que Deming quis dizer com cada um deles. Vamos lá? Nós temos aqui dois conceitos, né, um conceito do professor Mota e uma frase aí muito conhecida do próprio William Deming. Então, o professor Mota diz que os 14 princípios de Deming propõem o sistema cultural das organizações e algumas práticas comportamentais para transformar a infraestrutura dessas instituições. Alguns, porém, propõem práticas metodológicas com vistas a aperfeiçoar ou melhorar processos e serviços. E Deming diz para a gente que não é suficiente fazer o melhor, né? Primeiro é preciso saber exatamente o que fazer para depois então dar o seu melhor. E nós vimos, né, na aula sobre os gurus da qualidade que Deming ele é um estatístico, né? Foi um estatístico americano e ele teve uma projeção muito grande no Japão no momento da pós-guerra. Né? Ele levou todo o conhecimento dele, todos os estudos dele sobre qualidade para o Japão do pós-guerra. E foi lá que ele, além de difundir o chamado ciclo PDCA, né, o ciclo da melhoria contínua, ele levou também esses 14 princípios que nós vamos ver na aula de hoje para nortear ali as empresas, as organizações japonesas que estavam ali se reestruturando, né, crescendo, surgindo nesse pós-guerra. Ele trouxe ali aqueles 14 princípios para ajudar então nessa reconstrução do país, nesse impulso, né, nessa alavancagem da indústria japonesa. Então nós vamos ver, né, esses 14 princípios e como que eles funcionam aí dentro da gestão da qualidade. Então, a gente tem essa fala, né, do professor Mota sobre os 14 princípios de Deming e essa frase aqui do Deming que, né, diz, né, que você precisa saber exatamente o que fazer para depois você dar o seu melhor. Ou seja, você precisa conhecer realmente, né, a sua empresa, a sua organização, saber o que você precisa fazer para então você partir para a ação. E aqui nós vamos ter, né, essa lista que é muito importante que vocês estudem ela, né? Não necessariamente decorar cada frase, né? Mas pelo menos as palavras-chave aí de cada um desses princípios para poder facilitar a resolução das questões na hora da prova. E esses 14 princípios, eles são aí uma referência, né, universal quando se fala sobre qualidade. Apesar de ter sido muito difundido esses princípios no Japão, se tornou sim uma referência universal. Claro que, né, muitos desses princípios eles couberam muito bem dentro da cultura japonesa, né, naquela coisa mais metódica, mais disciplinada do povo japonês. Né? Muitos desses princípios, por exemplo, não cabem, não conseguem ter muita prática, por exemplo, no nosso país, né? Aqui no Brasil. Então, a questão de você não fazer a inspeção em massa, né? Você não cobrar muito ali, são coisas que, para a gente, né? E também na parte ocidental, né, do nosso mundo não funciona, né? Mas caiu muito bem na cultura japonesa. Então, esses 14 princípios se tornaram referência no mundo inteiro, mas lógico que com as suas adaptações também para cada cultura e para cada país. Então, essa referência universal que vai, então, esses princípios direcionar, né, vai direcionar as atitudes dentro da organização.
Então, as atitudes organizacionais, visando então a melhoria contínua da qualidade. Então, ao implantar um processo, né, uma gestão da qualidade dentro de uma organização, é bom aí ter como norte esses 14 princípios de Deming para que a melhoria, né, contínua ela funcione aí dentro dos parâmetros da qualidade, né, da gestão da qualidade. Então, nós vamos ver agora cada um desses princípios separadamente, entender o que cada um deles aí quer trazer para nós. Então, nós vamos ter aí, né, como primeiro princípio, estabelecer a constância de propósito. E aí uma observação importante, né? Há muitos autores trazem esses princípios, tipo esse primeiro princípio que nós vamos falar agora da constância de propósito. Pode aparecer numa listagem de algum autor aí da administração como sendo um 7º ou um 8º princípio. Então, os princípios eles não estão encadeados numa ordem, né? Eles não precisam ser seguidos numa determinada ordem. Nós trouxemos aqui, né, esse quadro com base no livro do Chiavenato, mas outros autores aí vão trazer os mesmos princípios, mas em ordem aí diferente e não tem problema nenhum, tá? O importante é a gente entender o que cada um desses princípios quer dizer. Então vamos lá. Primeiro princípio aqui da nossa lista é estabelecer a constância de propósito. Então, o que a organização quer com a qualidade, né? Qual é o propósito dela quando ela resolve trabalhar com a gestão da qualidade, né? Então, esse estabelecer a constância de propósito é a compreensão de todos os elementos da organização. Então, assim, a organização como um todo, ela precisa conhecer e entender a sua missão, ela precisa, né, conhecer a sua visão, ela precisa ter os chamados valores para que ela possa manter essa constância no seu propósito, na sua razão de existir, para ela, então ela saiba qual é a direção que ela quer seguir, né? Porque os resultados chamados excelentes ou os resultados que possuem qualidade, eles não surgem, né? Eles não são alcançados em curto prazo, eles são alcançados ao longo prazo. Então, a organização ela precisa ter um propósito e ela precisa ter uma constância nesse propósito, ela precisa se manter nesse propósito. Porque se nesse ano ela resolve ter um propósito A, no ano que vem ela muda para um B, no meio do ano que vem ela, não quero mais o B, eu quero o C, ela nunca vai conseguir alcançar um resultado excelente, um resultado de qualidade, porque ela não tem tempo de estabelecer ali os seus processos, de trabalhar, de se dedicar a esse propósito. Por isso que é muito importante fixar um propósito e se manter constante nele. Claro que ao longo desse percurso, né, se a organização ela identificar que ela não tem nada a ver com aquele propósito, que o propósito que é inicial dela, né, foi algo planejado foi algo idealizado de uma forma assim, sem muita segurança, né, sem muita técnica, sem muito planejamento, ela pode sim mudar de propósito, né, mas a ideia é que ela se mantenha ali firme naquele propósito para que ela possa então aplicar a gestão da qualidade da forma que tem que ser. Tá? Então, esse primeiro princípio é muito importante nisso, né? Para ela poder alcançar os resultados excelentes, ela vai precisar de um prazo mais longo e para isso ela precisa se tornar, ter um propósito e ser constante naquele propósito. Né? O segundo princípio que nós temos aqui é adotar a nova filosofia, ou seja, estabelecer novas responsabilidades, assumir que podem ocorrer, né, possíveis mudanças e refazer os seus processos. Né? Então, adotar uma nova filosofia é adotar um novo entendimento. É entender que ao trabalhar com a qualidade, quando ela implementa a gestão da qualidade, ali aquela organização ela vai precisar passar por mudanças, né? E essas mudanças
vão ser em vários níveis e vai ser necessário refazer aí os processos. E quando se adota uma nova filosofia, o papel do líder é fundamental, né, para que a organização como um todo entenda a necessidade das mudanças, né? Nós sabemos que mudanças geram apreensão nas pessoas, gera resistência, né? A mudança gera resistência porque as pessoas saem daquele status quo que ela está acostumada, né? Ela é meio que obrigada a sair da sua zona de conforto, né? E ela começa a lidar com incertezas, né? Com algo novo, com algo que ela não conhece, né? Então o papel do líder é fundamental nessa adoção de uma nova filosofia para que ele mostre, que ele passe segurança para a organização, que ele incentive e que ele motive os colaboradores para que trabalhem com a qualidade. Então esse é o segundo princípio que nós trouxemos. Um terceiro princípio é eliminar a dependência da inspeção em massa, né? É dever da organização manter a qualidade sempre. E o que isso quer dizer? Deming, ele entendia, né, que a inspeção em massa é algo que não dá para você ficar fazendo o tempo inteiro, não dá para você controlar 100% as coisas, né? Não dá para a organização atuar, né, desenvolver as suas atividades, alcançar os seus resultados se o controle for muito rígido, né? Os colaboradores, a empresa, né, a organização como um todo, ela precisa entender que tudo que é feito precisa ter qualidade. Então, para Deming, a qualidade é um processo natural, é um hábito, né? Tão natural quanto respirar, quanto andar, né, quanto se alimentar. Então, a qualidade ela precisa ser inerente mesmo ali às atividades da organização. E tendo essa visão, ele entende que não é preciso controlar o tempo inteiro, fazer essa inspeção em massa. E aí nós voltamos ao começo da nossa aula, quando nós dissemos que esses princípios eram entendidos por Deming como os princípios da qualidade e que foram muito bem aplicados na cultura japonesa, né? Na cultura oriental. Na cultura ocidental, é mais difícil você não ficar controlando ali o tempo inteiro, né? É muito difícil você, e aí a gente traz para a nossa realidade, você não ter uma inspeção, né? Porque as pessoas não têm, a gente não tem muito esse hábito de querer e entender que as coisas precisam ser feitas da melhor forma possível. A gente até sabe que isso precisa acontecer, mas a gente vai caindo ali na rotina e acaba se perdendo no meio do processo, né? Então, para Deming, a inspeção em massa não é necessária, mas alguns outros autores entendem que sim, né? E até mesmo dentro da gestão da qualidade, entendem que precisa ter sim uma inspeção em massa e também por amostragem, né, em porcentagens menores do que os 100%, do que a totalidade, tá? Mas a gente precisa lembrar que a gente está estudando os 14 princípios idealizados por Deming, né? Então, como ele idealizou naquela época, como ele aplicou lá no Japão, né? Então, se a gente estuda na essência esses 14 princípios, para Deming não é necessária a inspeção em massa quando se trata de qualidade, tá? Então isso é muito importante a gente sempre lembrar disso, né? Que todos sabem o que fazer e devem agir de modo a conseguir a qualidade. Esse é o entendimento de Deming em relação a eliminar a dependência da inspeção em massa. O quarto princípio, cessar a prática de comprar bens apenas com base no preço. Então, para Deming é preciso ter uma visão de longo prazo, né? Lembrando lá da constância do propósito, né? Para você ter uma constância de propósito, você está trabalhando aí com o longo prazo. E para que não se compre com base apenas no preço, é necessário manter uma relação de confiança aí com os fornecedores. E o fato, né, porque Deming entendia o quê? Que o fato de uma matéria-prima ser barata,
né? Ter um preço menor no mercado não significa que, ao utilizar aquela matéria-prima barata, vai haver uma garantia de ter um produto de qualidade, né? Então, muitas das vezes, o barato acaba saindo caro porque é uma matéria-prima com um preço menor, mas não é de uma boa procedência, né? Ela não tem, ela em si, uma qualidade tão boa, então você vai fazer um determinado produto usando aquela matéria-prima e aquele produto não vai ter a qualidade esperada, né? Tanto pela organização, como principalmente pelo cliente, né? Por quem vai consumir aquele produto. Então, Deming defendia essa relação de confiança com os fornecedores, né? Você ter aquele fornecedor fiel que pode não ter o melhor preço, mas ele garante para você a entrega da matéria-prima no prazo que você necessita, né, com a qualidade que você precisa, então. Tá? Então, esse quarto princípio aí, não comprar bens apenas com base no preço. Aqui um quinto princípio é melhorar constantemente o sistema produtivo, né? Então, quando fala em melhorar constantemente, a gente está falando aí de melhoria contínua, que é uma característica da gestão da qualidade. Então, para melhorar constantemente o sistema produtivo é fundamental o quê? Conhecer os processos, porque conhecendo os processos, a organização consegue diminuir de forma considerável os seus custos, né? Então, a qualidade ela deve ser incorporada ao processo e cada elemento, então, da organização deve ser considerado único e receber atenção para a melhoria contínua, para que a melhoria contínua, então, aconteça em relação à qualidade. Um sexto princípio que a gente tem é instituir o treinamento no serviço. Então, todos devem conhecer a sua função e o seu papel na organização, e esses treinamentos, eles precisam ser, então, contínuos, né? Então, treinamento contínuo, ele é fundamental na melhoria da qualidade, porque o desconhecimento, né, acaba levando à desorganização. Então, se o colaborador está ali desempenhando a atividade dele, né, e ele não teve um treinamento, ele chega novo na organização, recebe uma atividade para realizar. Só que ele não tem treinamento para fazer aquela atividade. Ele até sabe como que deve ser feito, mas ele não sabe como funciona o processo, né, dentro daquela organização, como aquela atividade naquela organização deve ser realizada, né? Então, para isso, ele precisa ter um treinamento, porque se ele não tem esse treinamento, ele vai realizar a atividade da forma que ele achar melhor. E isso leva à chamada desorganização, porque cada colaborador, né, dentro de um departamento, vai fazer a atividade da forma que acha melhor, né? E isso não contribui para um processo de qualidade, né? Porque um pode fazer de uma forma, o outro de outra, e o resultado lá no final não ser aquele esperado pela organização. Então, por isso que é muito importante instituir o treinamento no serviço, que é o treinamento no local de trabalho mesmo, né? Você ali ter o treinamento na prática, no momento em que você está desempenhando a sua atividade, né, dentro do ambiente, com as ferramentas que você tem, né, passando por situações do dia a dia, você então consegue ali desenvolver a atividade da forma que a organização espera, né, esse treinamento aí no seu próprio local de trabalho. Esse sexto princípio. Aqui nós temos um sétimo princípio, que é instituir então a liderança, né? Líderes devem ter visão e ideias inovadoras, né? A gente sabe que a liderança trabalha com motivação, né? O líder, ele inspira os demais a desempenhar as suas atividades e alcançar os resultados esperados pela organização. Então, o papel do líder é muito importante,
na gestão da qualidade, porque ele vai aí inspirar os funcionários, né, os colaboradores, ele vai mostrar para os colaboradores por que é tão importante, né, desempenhar o papel dentro da gestão da qualidade, vai mostrar o que é qualidade, o que é excelência para esses colaboradores e vai conduzir aí as equipes para que elas alcancem esse nível de qualidade esperado. Um oitavo princípio é o chamado afastar o medo. E o que é isso, né? Deve ser criado um ambiente que encoraje a comunicação aberta entre colaboradores e gestores, né? Criar essa confiança é fazer com que os colaboradores não tenham medo de se expressar dentro da organização, né? Que eles possam aí contribuir, né? Dar a sua contribuição, usar a sua criatividade, né, dizer o que não está funcionando e o que está funcionando bem, né, para que afastar esse medo de se expressar fazer com que os colaboradores sintam seguros para conversarem com as suas chefias, né, com os diretores, né, não ter medo de se expressar e com isso ser demitido, né, fazer uma crítica ali a uma atividade, a um processo que está sendo realizado e com isso acabar, né, recebendo ali um bilhete azul e sendo demitido da organização. Então essa relação de confiança, Deming instituiu como princípio por entender ser fundamental, então, essa comunicação aberta entre colaboradores e os gestores. Nono princípio, eliminar as barreiras entre os setores, ou seja, trabalhar com espírito de equipe, né? Então, quando você elimina as barreiras entre os setores, você mostra ali que a organização ela trabalha com uma visão sistêmica, né? E essa visão sistêmica ela precisa ser entendida por todos. Todos da organização devem entender a interdependência entre as áreas, entre os departamentos, né? Departamentos não funcionam isoladamente dentro da organização, né? Existe essa interdependência. Informações de um determinado departamento podem ser utilizadas por outro, né? Então, a gente vê essa visão sistêmica que vai, então, trazer aí a qualidade na operação aí das atividades da organização, tá? Então, um princípio muito importante também trazido por Deming é essa questão de eliminar as barreiras entre os setores, né? Mostrar essa visão sistêmica, essa visão do todo e fazer com que as pessoas compreendam, né, que o trabalho delas influencia no resultado do trabalho das outras pessoas, dos outros colaboradores e dos outros departamentos também. 10º princípio, eliminar slogans e metas, né, que podem gerar desmotivação, que criam falhas na produtividade ou que agravam as falhas já existentes. Então, para Deming, slogans e metas, principalmente quando as organizações estão iniciando, né, quando elas estão ali implementando a gestão da qualidade, é muito ruim colocar, né, slogans, estabelecer metas, né, e principalmente aquelas metas muito grandiosas, porque a organização está iniciando ali na gestão da qualidade, então ela não tem um parâmetro de comparação. Então, se ela cria slogans e metas muito grandiosas, isso pode ser uma frustração lá na frente se ela não conseguir alcançar aquilo, né? Então, Deming fala, né, no começo a gente evita aí os slogans e as metas para não desmotivar, então, a organização como um todo no momento de implantar ali a gestão da qualidade. 11º princípio, eliminar as cotas numéricas. Qualidade vai além de números e quantidade. Então, só focar em números e quantidades pode fazer com que a organização perca o foco em outros aspectos que vão envolver ali a qualidade, né? Então, eliminar essas cotas numéricas, né? Entender que excelência e qualidade
vão além, excelência e qualidade vão além de números, né? Os números são importantes, mas a qualidade envolve outros aspectos também. 12º princípio, remover as barreiras que impedem o trabalhador de sentir orgulho do seu trabalho. Então, Deming diz que é necessário que o trabalhador se sinta parte da organização, que ele se sinta útil e necessário para aquela organização, porque o trabalho desempenhado, né, por todos dentro da organização, desde do chão de fábrica até a alta administração, é importante, né? Então, o colaborador da organização ele tem que ter orgulho de dizer a atividade que ele faz, ele tem que ter orgulho daquele trabalho que ele desempenha, né? Então, romper essa barreira, né? Poder falar que gosta do que faz, poder falar sobre o que faz, né? Então, isso motiva mais, né? Quando o colaborador se sente útil e necessário na organização e ele entende o papel dele dentro de toda aquela engrenagem, ele se sente orgulhoso, ele se sente útil, necessário e ele se sente parte daquele todo. 13º princípio, estimular a formação e o aprendizado também. Então, cursos e treinamentos para reciclagem e novos aprendizados referente à qualidade. Então, a educação e o aprendizado é um investimento. Para a qualidade, formação e aprendizado nunca é um gasto, nunca é um custo, né? Mas sim um investimento no capital humano da organização. É um investimento nas pessoas, né? Então, as oportunidades de formação e de aprendizado, elas devem ser dadas a todos da organização, né, para que essa qualidade aí esperada, né, ela seja alcançada. E por último, nós vamos ter aqui o 14º princípio, que é agir no sentido de realizar a transformação. Então, cultura organizacional voltada à competência de todos os integrantes, faltou um S aqui, da organização, né? Então, esse 14º princípio, ele traz, né, que a transformação dessa organização para a qualidade é tarefa de todos. Então, todos da organização devem estar envolvidos na gestão da qualidade, em implantar a gestão da qualidade. Então, a alta administração, ela precisa prover, né, a estrutura, né, toda a estrutura necessária para que os colaboradores, os demais colaboradores da organização possam desempenhar as suas atividades com qualidade, né, possam fornecer produtos e serviços de excelência, né, e que os consumidores, os clientes dessa organização consigam identificar que são produtos e serviços de qualidade, se sintam satisfeitos e queiram, né, consumir os produtos e os serviços dessa organização, porque são produtos e serviços de excelência. Então, a tarefa de transformação, ela é feita por todos da organização e a alta administração precisa prover essa estrutura se ela quiser mesmo ter uma gestão voltada para a qualidade, tá? Então, aqui nós temos o último princípio de Deming. E a gente vai ver agora como que esses princípios são cobrados em provas. Nós temos aqui uma questão de 2020, que diz, né, que das alternativas abaixo, pede para a gente assinalar aquela que não representa um princípio de Deming de qualidade. Então, ele traz aqui, né, letra A, melhorar continuamente os produtos e serviços com vistas à sua presença no mercado. Então, isso é um princípio de Deming, né? Melhoria contínua.
não vai responder a nossa questão porque ele quer a alternativa que não representa um princípio de Deming. Então, aqui a letra A não responde a nossa questão. Letra B, obter qualidade nas inspeções e não nos processos, visto que inferências estatísticas determinam a estabilidade das inspeções. E aqui a gente vai ver que não representa um princípio de Deming, porque ele fala de obter qualidade nas inspeções. E a gente viu que Deming, ele condenava as inspeções em massa, né? Ele dizia que todos tinham que saber que tinham que realizar as suas tarefas, as suas atividades com qualidade, que qualidade tinha que ser algo natural aos colaboradores e por isso não era necessário a inspeção em massa. Então, não é um princípio de Deming a letra B, né? Então, a resposta da nossa questão é a letra B, mas a gente vai ver as outras alternativas, como que elas foram trazidas para a gente. Então, aqui a letra B é a resposta, mas vamos ver a letra C. Deve ser estabelecido um clima de confiança em que o medo não esteja presente. E realmente isso é um princípio de Deming, né? A questão de afastar o medo do colaborador conversar, né? Falar, se expressar, dizer o que acha sobre determinada atividade ou sobre determinado processo. E a letra D, deixar de lado metas numéricas inalcançáveis. E isso é um princípio também, né? Eliminar as chamadas cotas numéricas. Então, essa alternativa também traz um princípio, não responde aqui a nossa questão, e a gente fecha aqui a questão como a letra B, né? Obter qualidade nas inspeções não é um princípio de Deming. Aqui nós temos outra questão, né, de certo e errado, aí de 2016 do SEBRASP, dizendo que no que concerne à gestão da qualidade, modelo de excelência gerencial e modelo de gestão pública, julgue o item que se segue. E diz que os princípios do método Deming incluem a instituição de programa sólido de educação e autotreinamento, a instituição de treinamento no serviço e a instituição de liderança. E a resposta aqui é certo, né? Deming defendia aí a questão de você ter o treinamento, ter a educação, o autotreinamento, a instituição da liderança como princípios aí para ajudar a organização quando ela quiser implementar a gestão da qualidade. E aqui nós finalizamos, né, o estudo dos 14 princípios de Deming. A gente vê que são princípios que são fáceis de entendimento, mas a gente sempre ter aquela visão de que, né, foram 14 princípios desenvolvidos por Deming na época, né, para serem aplicados no Japão, no pós-guerra, né, serve de uma referência universal, sim, para a gestão da qualidade, mas que a gente precisa observar, né, a cultura de cada país, né, como a organização ela funciona para poder aplicar esses princípios. Alguns, né, vão ser aplicados na sua essência, né, vão servir muito bem, alguns outros vão precisar vão precisar de adaptações para poder funcionar dentro da organização, dependendo aí do tipo de cultura, de qual país vai ser implementado. Tá certo? Então, façam as questões relacionadas ao assunto e até a próxima aula.